Olá, pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. E, gente, a cada convidado, assim, a gente tá se surpreendendo cada vez mais, superando. Eu tô aqui com o Marcelo Schucker, que é VP de Novos Negócios da NetSeco. E, assim, a gente trouxe aqui uma marca que eu tô muito contente de trazer essa marca pela primeira vez aqui no podcast. Vão ter muitas surpresas ao longo dos próximos meses também, não só desse episódio, mas também em outubro a gente vai estar num evento mega especial que a gente vai falar aqui também. E a gente vai fazer uma cobertura desse evento, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. E estaremos lá fazendo essa cobertura. Marcelo, conta pra gente quem tá aqui com a gente, qual marca, quem que é essa pessoa que tá aqui pra gente trazer toda uma parte de conteúdo, estratégias, falar de tecnologia. Olha, Rafita, mais uma vez uma honra estarmos juntos e me sinto lisonjeado de recebê-lo, literalmente. A gente está aqui nada menos, nada mais, Rafa, com o que foi considerado entre os 30 maiores CMOs do Brasil, de acordo com a Infomoney. O Daniel Howe, ele é vice-presidente de marketing do Salesforce para a América Latina, mestre na Universidade de Londres, já engenheiro eletrônico também pela Poli USP. Dani, bem-vindo. Vai ser um prazerzaço a gente bater um papo, aprender muito com você e principalmente esse mundo de tecnologia, CRM, plataformas e muito AI. Legal, super obrigado, Marcelo, Rafa, parabéns aqui pela casa. Tô muito feliz, muito alegre de estar aqui e vamos bater um papo, vamos conversar aí. Super feliz. Daniel, então, bom, agora que vocês já sabem, né, qual que é a marca que a gente tá falando aqui, estaremos em outubro do Dreamforce, então estamos mega empolgados, teremos muita novidade, né, que sairá em breve, né, o conteúdo e toda essa cobertura. Mas, Dani, explica pra gente, né, descreve qual que é a sua missão hoje na Salesforce. Você lidera aí uma estratégia de marketing para América Latina. Hoje, qual que é a sua missão dentro da empresa? Maravilha. Então, o marketing na Salesforce tem uma missão ampla. O nosso CEO e fundador, o Mark Benioff, é um cara de marketing, então ele veio desse mundo de marketing, de vendas, então o marketing lá tem sempre muita pressão, mas uma pressão boa, né? Uma pressão de ter que desempenhar e de ter que levar a nossa marca para onde a gente acha que ela tem que estar. O que eu acho que é interessante da marca da Salesforce? E isso logo que eu vim, eu entrei na Salesforce faz quase 12 anos para ajudar a fazer o startup da empresa aqui na América Latina. Era uma época muito legal, era meia dúzia de pessoas trabalhando de casa, a gente cresceu muito. Bem empreendedores, desde né? Então, bem empreendedores, fazendo reunião de cadência na Starbucks Shop Morumbi, que nem existe mais, aliás. Mas, enfim. É uma história legal, mas o que me surpreendeu? Eu lembro que logo que eu entrei, a gente teve que fazer um evento, não era um evento nosso, era um evento que a gente foi patrocinar. E aí começou a passar uma galera e começou a tirar selfie com o logo da Salesforce. Nem era o logo atual, era um logo antigo. O pessoal parava, tirava foto. E eu venho do mundo B2B, eu falei, desculpa, mas o que é isso? Né? Marketing B2B não existe isso. Marketing B2B, você faz compras estruturadas, você analisa quadrantes mágicos do Gartner, você faz contas de custo-benefício. Não existe emoção no marketing B2B. Ninguém se relaciona assim com uma marca. E aí eu fui entendendo que a Salesforce, na verdade, é uma marca B2B, um apelo emocional. É uma marca B2B que as pessoas querem se relacionar, é uma marca que traz a ideia de inovação, traz a ideia de sustentabilidade, traz a ideia de valores. É uma empresa que antes de ter um head de vendas, teve uma head de filantropia. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, eu falei, nossa, que interessante, eu vim para cá na época, né, em 2013, final de 2013, para trabalhar em cloud computing, que era algo incrível na época, inovador, diferente, mas eu fiquei mesmo pela cultura, né? Então acho que isso é algo muito interessante, por isso que eu estou há tanto tempo na Salesforce, porque é uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? E aí agora eu não sei qual pensador que disse, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã ou no almoço, agora eu não lembro qual foi a refeição. Mas é um fato, né? Porque se você não tem uma cultura legal, você pode ter a melhor estratégia do mundo que ela não vai suceder, ela não vai ter sucesso sem um ambiente de cultura. Então, acho que a primeira coisa que eu acho interessante, né? E aqui a gente está falando de marketing e negócios, é ter esse debate da marca da Salesforce, essa ideia de cultura e uma cultura forte, né? Então, o que a gente faz? Aqui na América Latina, nossa missão, nosso escopo, ele é amplo. Vai desde a gestão da marca, então, cuidar dessa, né? De cultivar isso, o que é a marca da Salesforce, o que faz sentido pra gente. Obviamente, performance, né? Então, geração de leads, performance, pipeline e uma parte de eventos muito forte. A Salesforce, ela é conhecida por seus eventos. Você abriu falando do Dreamforce, né? Que talvez seja a mãe de todos os eventos e é uma grande escola de eventos aí de tecnologia. Então, a gente preza e gosta muito aí também dos nossos eventos, que nada mais são do que uma expressão concreta aí e física da nossa marca.
Começamos bem, né? Uma boa Começamos introdução. quente, literalmente. Cara, e quando a gente fala, Dani, acho que você frisou um tema que eu gosto muito, que é a parte de cultura, né? Você começou lá intraempreendendo, literalmente, na Salesforce, né? Há 13, 14 anos atrás. Vocês tinham 6 pessoas. Hoje, quantas pessoas vocês têm? Só pra eu ter uma ideia. Então, hoje em dia a Salesforce tem milhares de pessoas na América Latina, então assim, é uma operação grande, uma operação que está em vários países, México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Então assim, cresceu muito, né? Cresceu muito. São milhares de pessoas, milhares de clientes e milhares de parceiros. E isso é legal, porque a gente chama esse ecossistema, né, da Ohana, que é uma palavra que vem ali do havaiano, que significa família estendida. E muita gente também às vezes torce o nariz e fala, Ohana, poxa, né, família, né? Mas é algo real, né? É algo assim, para nós lá é algo que é verdadeiro, né? Da gente entender que o sucesso que uma empresa está tendo não é nosso, né? É de uma comunidade. Sim. E a gente tinha um head de tecnologia que falava muito isso, falava, Salesforce não é uma empresa, é uma comunidade. Então, uma comunidade de pessoas, de empresas, de marcas que acreditam em algo. O que é esse algo, né? É tecnologia com propósito. Incrível. Cara, e eu acho que talvez não é à toa que vocês se tornaram uma referência global em CRM, né, literalmente. Mas de um bom tempo pra cá, vocês vêm liderando e vêm ampliando atuações nas áreas de dados, automação, AI. E aí a minha pergunta é, vocês também foram os pioneiros muito do uso da AI, né? Hoje a gente vem vendo muitas coisas aí do AI sendo mais, sei lá, trazendo mais disseminado, obrigado, me faltou as palavras. Mas como é que essa transformação interna está refletindo literalmente nas estratégias de marketing, onde a gente fala de CRM, a gente precisa falar de automação, a gente fala de AI, e como que esse mundo de dados, você consegue transformar isso em negócio para a região? Legal, bacana. E conectado com a cultura, né? Que vocês exato, trazendo exato. muito essa cultura, né? Como Sim. forte das pessoas. Como que isso se conecta com a cultura também de inovação? Legal. Não, maravilha. Bom, acho que primeiro o Marcelo trouxe um ponto muito legal, que é esse, vocês eram uma empresa de CRM, de repente dados, IA, o que tem a ver, né? O que vocês estão fazendo aí? E acho que uma coisa legal, uma discussão bacana é a gente pensar o que é CRM, né? Então, CRM não é só um software, não é só automação de vendas. CRM é um conceito, é uma estratégia onde você coloca o cliente no centro e aí você vai fazer o gerenciamento de tudo que você precisa para se conectar com esse cliente. Então, quando a Salesforce começou, em 99, na época, isso se traduzia em automação de vendas. Então, eu quero estar perto do meu cliente, eu preciso fazer automação de vendas, porque vendas é a janela ali, a porta talvez, né? Não sei qual o ambiente da casa ali de conexão com o cliente. Logo depois, o que ficou claro pra gente? Bom, depois que você faz uma venda, o que você precisa fazer? Que muitas marcas esquecem, dá suporte, né? Dá o pós-venda. Então a gente começou a cuidar de pós-venda. Então era vendas e atendimento. E aí tem o terceiro ponto, que é o tema do nosso podcast, marketing, né? Então para eu ajudar o time comercial, eu preciso de marketing, eu preciso gerar lead. Então durante muito tempo o conceito de CRM ficou nesse tripé. Marketing, então eu preciso ter geração de leads, então um bom CRM vai ter ali funcionalidades e estratégias para me ajudar a gerar lead, a cuidar da minha marca. Depois eu vou fazer uma venda e depois que eu fiz uma venda eu vou dar atendimento, vou fazer o pós-venda. Então esse sempre foi o tripé. Só que o mundo mudou, a tecnologia acelerou. Então hoje em dia para eu estar conectado com um cliente tem milhares, né, de formas eu posso ter aplicativos, eu posso estar conectado pro WhatsApp. A jornada não é simples, né? A jornada não é simples, não é bonitinha que nem eu falei aqui agora, marketing, vendas, atendimento, ela é toda aloprada, né, então é isso. Ainda né? por cima tem um monte de rede social e novidades surgindo. Redes sociais, mobilidade, né, então assim, quando você coloca tudo isso, o nosso norte nunca mudou, né, o nosso norte qual que é? É o cliente no centro e formas das marcas se conectarem com esse cliente. Ainda continua sendo um tripé fundamental, marketing, vendas e atendimento? Sim, né? É o básico, né? A gente tá falando de AI de tudo, mas isso daí é o básico. Mas claro que aí em cima disso você precisa ter e-commerce, você precisa ter aplicativos, você precisa ter integração de dados. Então, isso daí, Marcelo, é o que norteou. Por isso que a gente começou a investir em dados em IA. E aí, conectando com o ponto da Rafa, que ela falou, mas fala um pouco de cultura, como que a cultura norteia isso? Quando a gente começou a trabalhar com IA, isso daí foi cerca de 13 anos atrás, com Einstein, que você até me provocou, falou, eu vi tua camiseta aí, cadê o Einstein? Eu falei, ele tá na manga, ele tá na manga aqui. E por que a gente trouxe o Einstein, que foi algo até muito bacana, né? Falando de marketing, acho que é um case legal, porque a gente trouxe ele como personagem que representa a IA. Porque o Einstein, né? Ele é uma pessoa razoavelmente inteligente, mas
a gente queria trazer, e é algo licenciado com a Universidade Hebraica de Tel Aviv, a gente queria trazer a ideia de confiança. Então a gente queria falar o seguinte, olha, a IA é incrível, é o futuro, né? Você falou, cara, é algo disseminado, não tem, né, não tem mais nada que a gente faça no dia a dia que não tenha IA. Eu tava lendo outro dia que o Papa Leão escolheu o nome dele por causa de IA, porque o Leão XIII foi alguém que escolheu esse nome na época da Revolução Industrial. E aí ele acha que a IA vai ser uma nova revolução industrial, vai ter um impacto social incrível em empregos, sociedade, e aí por isso que ele escolheu esse nome, porque ele acha que, né, ele vai ter um papel ali de liderar isso. Então eu falei, cara, se até o Papa tá escolhendo o nome por causa da IA, imagina o quanto que isso não tá já permeando o qualquer quanto tá disseminado. qualquer dimensão das nossas vidas, né? Eu achei que a gente estava trazendo um cara, um experto em marketing, mas também um experto em teologia, né? Literalmente. Mas muito bom, muito bom. Curiosidades aqui na nossa literalmente, conversa. porque fatos aleatórios olha, aí pro nosso. Exato. Mas o que se conecta com o tema? Que isso é o tema. incrível. Mas aí o Einstein, falando do Einstein rapidinho, a gente quando trouxe o Einstein, a gente falou, olha, a gente quer trazer um personagem, né? E a Salesforce tem essa ideia dos personagens, né? Que humanizam e aproximam a tecnologia das pessoas. E o Einstein, a gente queria trazer a ideia de algo que é inteligente, mas que é confiável. Então a gente sempre teve essa preocupação com a IA, da confiabilidade. Eu preciso de uma IA confiável, que esteja aterrissada nos dados do cliente, que não saia por aí alucinando, não saia por aí inventando coisas. Porque uma coisa é a gente ali, né, talvez usar algo no nosso dia a dia e a IA dá uma alucinada, aí você dá uma risadinha, fala, essa daqui foi ruim, né, deixa eu pesquisar de novo e tal. Ok. Mas num contexto B2B, num contexto empresarial, eu estou falando de um cliente que está precisando mudar uma passagem, né, ou de um cliente que precisa agendar uma consulta médica. Então aí eu preciso de uma IA confiável, que esteja grounded, né, como é o termo de mercado, ou aterrissada, nos dados confiáveis do cliente. Onde estão esses dados? No CRM, né, ou em outras fontes, por isso aí a dimensão de dados, e que vão trazer ali uma resposta ou um resultado que faça sentido. Então, esse aí acho que é a forma que eu amarro esses temas, né, da cultura, da confiança e por que a Salesforce está em IA também, está em dados. Você traz uma visão muito bacana de ecossistema, né, seja de soluções, de posicionamento. E você trouxe muito essa parte de confiança, de posicionamento, que eu acho que é super bacana. E hoje a gente tem questionado, refletido muito o papel do CMO, de vice-presidentes, de diretores, né, de marketing, o papel dessa liderança de marketing olhando para os negócios. O quanto mudou de alguns anos para cá, o quanto está sendo cada vez mais desafiador por conta, né, das novas tecnologias e dessa questão da confiança que você trouxe. Conectando com todo esse contexto assim, que você trouxe, como que você vê o papel dessa liderança de marketing, né? Atrelado também aos desafios que existe dentro dessa frente, né? O papel do CMO e dos executivos e das executivas de marketing, acho que cresceu demais, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em marketing, eu tinha que gerar lead. Ponto, né? Então, Era simples. Aí a responsabilidade de venda era do time comercial, né? Literalmente. Assim, cara, eu gero essa lead, caixinha. né? Ainda mais em B2B, né? Então assim, eu gerava lead, fazia evento, vendas, cuidava das vendas, maravilha. E realmente hoje em dia, quando eu reflito, né, a gente tem primeiro toda a questão de reputação de marca. Então, CMOs hoje, eles cuidam da reputação da marca, brand safety, quantos CMOs que não tem ali painéis atrelados a Reclame Aqui, a redes sociais para avaliar sentimento, quantos riscos a gente não corre, as marcas não correm no dia a dia quando se associam a influenciadores ou pessoas de mercado que nem sempre vão estar aliados aos seus valores. Então, existe um primeiro papel que eu coloco aqui na equação, que é esse de confiança, acho que por isso que você trouxe, né, Rafa, esse tema, que é do CMO, não mais como só performance e marca no sentido de promover minha marca e publicidade e mídia, mas quem é a minha marca? Quais são os valores da minha marca? Essa campanha que eu estou fazendo, ela se relaciona? Eu tenho autenticidade para falar desse tema? Eu tenho legitimidade para falar disso? Né? Na Salesforce a gente tem essa preocupação. Pô, vai ter ações de voluntariado no Dreamforce. Eu tenho autenticidade e legitimidade para fazer voluntariado? Não, no caso da Salesforce tenho. Eu falei aqui que a gente, antes de ter um head de vendas, teve uma head de filantropia. Então a gente se sente ok. Mas algumas coisas que às vezes a gente começa a propor, a gente fala, não, nesse tema a gente não tem. A gente está querendo fazer ali um greenwashing, um diversity washing ali, né? Então vamos com calma ali. Então acho que esse é um papel de trust. E o segundo, tecnologia, né? Então eu lembro, acho que foi uns 4 anos atrás, que o Gartner publicou uma pesquisa de que os CMOs estavam com um budget de TI maior do que o dos CIOs.
porque tinha tanto orçamento para tecnologia de marketing, né? E se a gente pensar, né, tem aquele gráfico que o… Meu Deus, agora me fugiu o nome dele, o Scott, agora me fugiu o sobrenome, mas o cara de Martech faz, que é o Chief Scott Martech Galloway? Officer. Não é o Não é o Scott Galloway. G, é um outro que ele faz um gráfico, é um infográfico que ele mostra todas as marcas que estão hoje em dia em Martech. E você não dá mais para ler nada, porque tem tantas e o logo ficou tão pequeno. Mas é isso, então assim, não dá mais para você falar de marketing sem falar de tecnologia, sem falar de digital. Isso é meio óbvio, mas… Então o CMO hoje em dia é alguém que tem que pensar com os dois lados do cérebro, né? Tem alguém que tem que ter criatividade, que tem que entender a marca, mas é alguém que tem que saber de tecnologia, de quantitativo, de análise, de analytics, de BI, de modelos preditivos, de IA generativa, de IA agêntica, né? Agora a gente já está na era do marketing agêntico, né? Que são agentes de IA conduzindo marketing. Então, assim… coitados dos CMOs. Eu acho que é algo interessante, E a né? mudança muito Mas rápida. é uma Porque assim mudança que chegou a rápida. AI, Sim. tá bom. Aí depois chegou os agentes de AI. E assim, a gente tá falando de 2, 3 anos. Exato. É muito Outro dia eu vi rápido. um post de um cara que tava muito engraçado. Ele falou assim: bem-vindos à minha newsletter de IA, onde eu vou te atualizar sobre tudo que ocorreu nas últimas 4 horas, né? Então, tipo assim, é meio que isso, né? Você fala, cara, se eu perdi, sei lá. Exato. Enfim, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa saúde mental nesse negócio todo. Mas acho que é isso, né? Acho que isso, sem dúvida, é algo que me apaixona muito em marketing, por isso que eu quero, por isso que eu adoro, né, o tema e quero ficar, porque é incrível, né? Você tem que conhecer tecnologia, sociedade, comportamento humano, é algo incrível, é algo muito legal. Não, é espetacular. Isso daí me lembra muito uma frase, um lema que eu tenho de vida. Busque um lugar que te desafie, que te estimule e que você acredita que tem a capacidade de superá-los. Ou seja, exatamente, Sim. eu acho que hoje num chapéu como o CMO, no profissional de marketing, hoje ele tem diversos pontos de contato, Sim. diversas tecnologias, ele precisa Sim. empilhar prato, né? Acho que foi um dos propósitos, por exemplo, né, puxando um pouco da sardinha da NetSeco, que a gente construiu um ecossistema de serviços de marketing, onde o CMO, o profissional de marketing, ele pode ter acesso a diferentes serviços, a diferentes empresas com seus especialistas dentro de um único setor, né? Transformando um ecossistema digital, que a gente está super acostumado, em um ecossistema de serviços, né, de marketing. Foi daí que nasceu. Mas hoje a gente vem falando muito de AI, a gente vem falando muito de integração, cara, trazendo um pouco mais para a prática, Dani, como é que é o seu esforço hoje? Ele vem trabalhando, principalmente nesse mundo de hoje, agentes trabalhando para marketing, são agentes facilitando e trabalhando 24/7, literalmente, cara. Se a gente fala de AI generativa em todas as soluções, no que diz respeito à experiência de consumidor, cara, e produtividade de equipes de marketing, como é que é o trabalho de fato, na prática, que o Salesforce vem oferecendo para os seus milhares de clientes ao redor do globo? Legal. Não, maravilhoso. Eu acho assim, a primeira coisa, a Salesforce tem então uma plataforma chamada Marketing Cloud, que ela existe para fazer automação de marketing. Então, é uma plataforma de automação de marketing, onde que os clientes no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, usam muito essa plataforma para fazer ali a automação de réguas e jornadas de marketing. Então, poxa, eu quero acessar meus clientes, eu preciso fazer uma segmentação inteligente e a partir dali eu vou ter uma régua de contatos e campanhas multicanal. Então, WhatsApp, SMS, e-mail, push notification em app e por aí vai. Então, isso daí eu diria que é o pão com manteiga, vamos dizer assim, é onde a Salesforce começou em marketing e onde a maior parte dos nossos clientes aí usam as nossas soluções. Fazendo em cima disso personalização também, e toda a parte de analytics para você ter insights. IA, a gente começou com IA na parte preditiva. Então, quando a gente começou a trabalhar IA em marketing lá atrás, era para fazer o quê? Modelagem preditiva. Então, eu tenho ali a minha audiência e eu quero perguntar para essa audiência, escuta, quem da minha audiência é propenso a comprar essa caneta, né? E aí eu usava modelos preditivos de IA que vão me informar, olha, da sua audiência, esses daqui, eles davam os famosos scores, né? Então, me dá um score aí acima de 0,9, de 0,8 para quem pode comprar essa caneta, eu vou segmentar essa audiência e vou lançar uma campanha para essas pessoas comprarem essa caneta. Marketing sempre usou muito IA preditiva nesse contexto. Ou propensão a churn, né? Quem são os meus clientes que vão abandonar a minha marca para eu fazer uma régua de retenção? E aí também o modelo cuspia lá um número acima de 0,8 e lá eu fazia a minha régua de retenção. Então, os clientes da Salesforce sempre usaram muito para isso.
Então esse é o mundo da IA preditiva. Quando chegou a IA generativa, claro que aí veio aí toda a ideia de criação de conteúdo. Então a gente começou na parte de criação de campanhas. Então a gente tem um produto, o nosso produto chama Agent Force, tá? Então agentes, Agent Force, foi a nossa sacada. Então tem um produto chamado Agent Force Campaign Creation, que serve justamente para criar campanha. Então, se eu sou um profissional de marketing, eu vou ter o meu Agent Force Campaign Creation, eu vou conversar com esse agente e eu vou pedir para criar uma campanha, né? O que eu vou conversar? Tudo que você quiser. Então, eu vou falar, olha, por exemplo, né, eu pelo menos eu gosto de começar pensando na audiência. Então, por favor, um problema que a gente tem muito em B2B é, quantas pessoas na minha base eu tenho que eu posso mandar e-mail? Né, com lei de privacidade e tal, essa é aquela pergunta básica, né? Vamos começar do básico aqui, para quem que eu posso mandar e-mail? Então eu vou começar hoje em dia, como é que eu faço isso hoje em dia? Eu vou lá, pego o meu Marketing Cloud, abro e faço uma contagem de opt-ins e falo, legal, eu tenho 100 mil e-mails que eu posso enviar, que são opt-in, que estão ok. Mas eu vou começar agora a fazer isso com o agente. Então eu vou no meu Agent Force Campaign Creation, eu vou falar, quantas pessoas eu tenho que eu posso mandar e-mail? 100 mil, legal. Dessas 100 mil, quantas estão em São Paulo? Ou dessas 100 mil, me diz aí quais são as propensas a comprar essa caneta. Então, esse daí é o que a gente entende que é o marketing agêntico. Claro que eu estou dando um exemplo aqui para criar campanha, né? Mas a gente tem agentes que vão dar suporte ao cliente, né? Para customer service. A gente já tem na Salesforce hoje em dia cerca de mais de 30 agentes que nós usamos internamente. Então a gente tem um agente de vendas, por exemplo, que eu vou lá e pergunto para a gente. Eu falo, me diz aí, por favor, quem que é a vendedora que atende o iFood aqui pela Salesforce. Aí o agente me responde. Ou me diz aí para mim, por favor, quais são todos os meus clientes. Eu tô dizendo por favor porque é o jeito que a gente pergunta, mas em IA a gente não gosta também de ficar alongando muito porque consome muito recurso, né? Pois Ainda mais quando é generativa, né? Também, tipo, literalmente. E todo Você tem mundo que ser meio achando... secão ali, né? Tipo, vendedora do iFood. Exato, todo mundo Dá uma achando que impressão tava... ruim, né? Você fala, nossa. Todo mundo achando que tava arrasando, falando, por favor, obrigada. Muito obrigado, com exclamação. Aí o cara da OpenAI falou, gente, parem. Se vocês soubessem quanto custa em meio ambiente, isso daí, pelo amor de Deus. Fazendo um link, Dani, eu acho que, eu não sei nem se eu tô te cortando, se você terminou ou não. Eu acho que tudo que você tá trazendo de AI generativa para varejo, para marketing, para vendas, uma das coisas que mais me chamaram a atenção também é um pouco da audácia de vocês de ser cada vez melhor o tempo inteiro para servir melhor, né? Isso eu acho que é um lema incrível de vocês e não é à toa que vocês são o que são. Cara, mas aí vocês olham para fazer uma parceria, vocês já são poderosos dessa maneira, criando agentes de todas as formas, juntando tecnologia para melhor servir o seu cliente, mas aí vocês olham para fazer uma parceria, por exemplo, com a McKinsey da vida, para que você possa juntar toda essa sua AI generativa para você poder trazer um advantage analytic para o cara. Ou seja, você está trazendo toda uma parte preditiva, mas você está trazendo uma parte avançada analítica para qual é exatamente o objetivo, vamos dizer assim, justamente para que a nossa audiência entenda quando junta McKinsey com Salesforce, AI generativa para vendas, varejo, marketing, junto com um McKinsey para levar Advantage Analytics. Sim. Legal. Parcerias para nós é algo fundamental. Então, assim, McKinsey e outras grandes consultorias, várias empresas de tecnologia, a AWS é um super parceiro da Salesforce, OpenAI, né, que você comentou ali, que pediu para a gente parar de falar por favor e obrigado. Então, muitas funcionalidades do Agent Force, você pode escolher o modelo que você quer usar de LLM, pode ser GPT Turbo, pode ser Claude, pode ser Gemini. Então, assim, eu acho que esse mundo de tecnologia, a forma como ele está evoluindo, é impossível você não ter empresas conectadas, se relacionando, não só as de tecnologia, nos exemplos que eu dei, né, Salesforce, AWS, OpenAI e outras, mas também com as empresas de consultoria. O que eu acho bacana desse exemplo que você trouxe, Marcelo, da McKinsey? É você atender o cliente fim a fim, né? Então a McKinsey vai lá dar um ponto de vista estratégico, vai recomendar uma estratégia. A McKinsey, por exemplo, tem uma prática super forte em marketing e vendas. E ela sempre teve um conceito que eu acho muito legal das microsegmentações, que era para ajudar os clientes a acharem nichos ali, ou microsegmentos que talvez não estivessem olhando, que é algo feito com Analytics. Eu vou lá, rodo modelagens e encontro microsegmentos. Poxa, legal. Que bacana que, né, do ponto de vista do cliente, que a McKinsey me recomendou esses microsegmentos, mas agora eu preciso ter um CRM, eu preciso ter tecnologia,
para ativar esse ponto de vista estratégico. Então eu preciso ir lá no meu CRM e criar esse microsegmento, atribuir para esse microsegmento um time de vendas, entender se esse microsegmento recebe leads de marketing, como é que está o NPS desse microsegmento. Então eu acho que é algo que tem lógica nesse sentido, né? De você amarrar o fim a fim ali do ponto de vista estratégico e executar com tecnologia. Pô, você tem uma ideia? Eu vou trazer uma outra curiosidade aqui. Quando eu sou um voraz consumidor de tecnologia, né? E obviamente para receber um porte desse tamanho do Salesforce, a gente aprofunda um pouco mais na marca e obviamente… Cara, sabe quantas predições por dia o Salesforce traz? Através do Einstein? 80 bilhões de predições por dia. É um negócio avassalador, né? Sim, porque aí você tem todas as predições de e-commerce. Então a Salesforce tem uma plataforma de e-commerce, né? Então tem muitas predições ali de e-commerce, que é o que a gente está acostumado no dia a dia, né? Você compra um livro, aí fala, ó, quem comprou esse livro gostou também desse. Então essas predições, esse número que o Marcelo traz, essas predições do nosso Commerce Cloud estão inclusas. E o que acontece? No Marketing Cloud, a gente faz muita predição preditiva também, em teste AB, por exemplo. Então, olha, qual que é o melhor horário para mandar esse e-mail, como que ele vai performar se eu mandar com essa imagem ou com outra imagem. Então, tem várias predições que são feitas, às vezes o cliente nem está sabendo ali, mas tem predições acontecendo. Eu acho que uma camada importante, seja da frente de marketing ou de outras áreas também, essa parte de educação, né, do cliente, trazer ele mais para dentro do ecossistema, ensinar as possibilidades, para onde o mercado tá indo, né, que a gente tá descobrindo a cada 4 horas. A cada 4 horas a gente tá descobrindo para onde que o mercado tá indo. Como que você conecta isso dentro da frente ali de marketing? Como que a Salesforce… Claro, a gente já tá falando aqui de eventos, né, estratégias que vocês já fazem, o próprio Dreamforce que a gente estaremos lá, mas como que a Salesforce hoje olha para a educação do seu cliente dentro do ecossistema deles? Legal. Não, excelente ponto, porque o que a gente entende? A gente entende que as empresas de tecnologia têm uma baita responsabilidade com o mercado. Então, quando a gente brinca aqui, né, a cada 4 horas tem uma novidade, precisamos de uma newsletter para se atualizar, é engraçado porque é verdade. Né? É verdade porque o mercado está indo numa velocidade incrível. E eu acho que empresas de tecnologia, como a Salesforce e qualquer outra, a gente tem uma responsabilidade enorme no mercado de garantir que esse gap digital, que esse hiato que existe entre toda a inovação que acontece e a capacidade da força de trabalho não fica aumentando. Né? Então acho que quando a gente fala de trust, de cultura, acho que isso é fundamental. A nossa resposta para isso é uma plataforma chamada Trailhead. Né? Trailhead quer dizer início da trilha, e aí ela é uma plataforma aberta, gratuita e online. Totalmente gratuita, quem quiser vai lá agora, trailhead.salesforce.com. Metade do conteúdo está em português, lá ali no canto direito inferior você escolhe português e pode se treinar em português. E ali você vai ter treinamento de tudo. Você vai se capacitar na plataforma da Salesforce, você vai se capacitar em IA, preditiva, generativa, tem uma trilha só sobre agentes. Então, eu quero entender que treco é esse de agentes, o que vai acontecer. Você pode ser um Agentforce Innovator, um Champion. Agora, ontem eles estavam lá comemorando que destravaram o 3º perfil, que é o Agentforce Legend. Olha. Aí eu falei, uau, né? Então, tipo assim, ok, vamos tentar virar uma lenda. Super trunfo. Exato, por aí mesmo, é RPM, né? Mas é isso. Uma gamificação, é isso, né? É uma gamificação, porque ele é baseado em módulos e trilhas de aprendizagem. Você tem que fazer projetos. Tem alguns módulos que são puramente teóricos, então no final você tem ali perguntas, você tem que acertar. Mas a maior parte dos módulos, que são os mais interessantes, são projetos. Então no Trailhead você tem acesso a um ambiente Salesforce de estudo. Isso é incrível. E aí você cria um agente lá. Então assim, vamos criar o seu primeiro agente autônomo? Vamos. Então tá bom. Você tá aqui mexendo na ferramenta, e aí tem um passo a passo, você faz o passo a passo, e aí a plataforma corrige se o teu agente está funcionando. E aí você cria um agente, acho que o exercício que a gente tinha feito lá era um agente de um hotel, e aí a pessoa queria reservar fazer uma reserva no hotel, e aí o agente que atendia essa pessoa. Então, eu acho que é fundamental, e a gente tem que garantir que cada vez mais exista educação disseminada de forma gratuita, aberta, e que todo mundo possa tá nessa nova revolução industrial aí, empoderada por IA. Total. E eu conecto também essa frente de educação muito com a frente de vendas também, né? Porque existe o desafio comercial de você trazer essas empresas para dentro, né, do seu ecossistema.
E hoje tem se discutido muito sobre a estratégia de vendas e marketing para B2B. Porque até tem discussões, poxa, não é B2B, é P2P, você tá falando com uma pessoa, né? Não é com um CNPJ. E aí, por exemplo, você vê estratégias que é muito interessante. A gente tava num boom digital, mas agora talvez eventos físicos voltaram com tudo, podcasts como estratégia comercial. Essa experiência física de gerar confiança, ainda mais num mundo que a gente tá, onde a gente tem algoritmo pra caramba, notificação pra caramba. Às vezes o próprio decisor prefere ter essa relação com a marca. Como que você tá olhando isso, essa estratégia B2B, né? E essa mudança ali desse consumidor? Não, acho que isso é algo incrível. Sem dúvida, eventos presenciais voltaram com tudo, a gente percebe muito isso na Salesforce. E acho que o papel de vendas também tem muita discussão de como ele está evoluindo e como ele vai mudar. Hoje em dia, no B2B, qual que é o fato? O fato é que 60% a 70% da jornada o cliente está percorrendo sozinho. Então, por quê? Porque tem muita informação disponível, né? O Marcelo mesmo brincou, ele chegou aqui com um monte de dados sobre a Salesforce, que ele pesquisou, ele não teve que conversar com o vendedor da Salesforce, que foi orientando ele, explicando o que é Salesforce. Então, a maior parte da jornada, hoje em dia, é percorrida sozinho. O cliente vai lá, pesquisa, e aí, nas todas as diversas fontes de informação, né? A gente falou muito de marketing de conteúdo, né? Antes de começar, que é algo incrível e mega válido que todas as marcas e empresas fazem, e isso a gente está disseminando informação. Então, o cliente, quando chega na marca, ele chega quase pronto, vamos dizer assim. Então, qual que é o meu papel como profissional de vendas, né? Quando eu vou conversar com o cliente? É um papel de adicionar valor a tudo isso que ele já percorreu. Então, eu tenho que ter um papel consultivo, eu tenho que ser alguém que traga histórias de sucesso, eu tenho que ser alguém que traga conhecimento profundo da indústria do cliente. Então, na Salesforce, a gente acredita muito em verticalizar o time de vendas por indústria. Então, se eu atendo bancos, eu sou uma pessoa que conheço a indústria de serviços financeiros, eu sei como outros clientes do segmento de bancos estão utilizando Salesforce, sei quais são os desafios do segmento, eu sei falar sobre bancarização, sobre digitalização, sobre fintechs. Então, eu acho que os clientes, e aí você trouxe algo interessante, né, do P2P e tudo mais, a pessoa que está lá no cliente é alguém que está com as expectativas lá em cima. Né? É uma pessoa que está exposta à tecnologia o dia inteiro e que sabe, né, que uma marca vai chegar lá conhecendo ela, sabendo da indústria. Então, a gente brincou do papel do CMO se expandindo, mas o papel do profissional de vendas também, né? Como alguém que é mais um consultor, um especialista numa indústria e um especialista nas tecnologias, né? Então, imagina hoje em dia vender Salesforce. Quando a gente começou aqui no Brasil, o profissional de vendas da Salesforce tinha que entender de CRM, então tinha que chegar lá e falar sobre objetos, contas, contatos, leads, oportunidades. E hoje em dia tem que chegar lá falando de agentes autônomos de IA, né? Então é algo diferente, né? É desafiador, mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Eu acho que é por isso que o CRM vem mudando e passando uma transformação absurda, né? Porque quando a gente fala, cara, essa mudança tão abrupta, literalmente, do que o CRM vem trazendo, vem passando, é muito de como que a gente fala, como que isso vai representar o futuro da gestão de cliente. Sim. Né? Porque cada vez mais, eu acho que você trouxe um ponto que eu sempre bati muito na tecla também, liderando times de venda na América Latina, aqui mesmo no Brasil. Cara, eu acho que o vendedor, ele não pode ser interesseiro, ele precisa ser interessante. Quanto mais ele tenta vender, menos ele vende. Quanto mais ele tenta escutar, mais ele vende. Literalmente, hoje, o melhor vendedor é quem sabe fazer as melhores perguntas. Porque no final das contas, ele tá ali solucionando um problema daquele cliente, né? Literalmente. Então, como que você consegue solucionar o problema? Você precisa entender as possíveis objeções que ele possa vir a dar. Se ele fala não, mas é não por quê? Né? É preço. Não foi compatível com a sua necessidade, você não vai estar vendo valor. Enfim, eu acho que o vendedor, ele cada vez mais, ele vem se moldando, assim como profissional de marketing. Eu concordo em número, gênero e grau com você. Eu acho que é um grande desafio que a tecnologia traz facilidade, mas a tecnologia também traz dificuldade. Mas a dificuldade para quem está sentado e acomodado na sua cadeira. Como você falou, cara, hoje você pode navegar na internet, você pode perguntar para um chat GPT que ele te responde certas coisas, ou então você pode naufragar na internet. Né? Então são duas visões completamente diferentes. Cara, trazendo para esse lado, como é que você vê a representação no futuro de gestão de cliente quando a gente traz
esse conhecimento que temos como empresa, como Salesforce, para que o cliente entenda de fato o valor e não vira um platô quando você está explicando, você está vendendo alguma coisa, que antes era só um CRM, hoje, cara, é um ecossistema muito robusto para ele. Sim, sim. Eu acho que primeiro a gente tem que entender essa ideia da confiança, né? Então, os clientes hoje, os consumidores, eles… qual que é o paradoxo que a gente tem? Eu quero ter uma experiência incrível. Para eu ter uma experiência incrível, eu tenho que dar dados para a empresa ou para a marca, certo? Então, sei lá, o meu serviço de streaming me conhece, sabe o que eu assisto e me dá boas recomendações. Mas ele me dá boas recomendações por quê? Justamente porque ele sabe o que eu assisto. Então, ele tem acesso aos meus dados, por definição. Será que eu quero, né, que meu serviço de streaming saiba tudo? Ali não tem jeito, né? Porque eu tô assistindo na plataforma dele. Mas com outras marcas, eu tenho essa decisão, né? Eu quero dar informações para essa marca ou não, né? Ou às vezes o próprio tempo, né? Ou às vezes o próprio tempo, exato. Mas como que eu vou ter de volta uma experiência incrível se eu não dei nenhum dado para a marca também, né? Então acho que essa é a primeira coisa que tá muito ligado à educação nossa como sociedade, de entender isso. Olha, os dados são meus, pertencem a mim, e eu tenho a liberdade de dar ou não, né, acesso a esses dados a uma marca, e em contrapartida eu vou ter uma experiência do cliente incrível. Então acho que o que eu vejo evoluindo, né, dessa relação marcas-consumidores, eu acho que para mim o eixo central vai ser esse eixo da confiança. Porque a tecnologia está aí, né? A gente já tem tecnologia e capacidade de dados, de IA, para armazenar tudo que a gente quer e mais um pouco. A IA está evoluindo super rápido, então… hoje em dia qualquer marca vai conseguir fazer análises preditivas e generativas e dar uma experiência incrível, é isso que todos nós esperamos. Mas o que vai moderar, talvez, né, a variável moderadora desse relacionamento vai ser qual que é a minha confiança naquela marca e o quanto eu quero dar de dados para aquela marca. Reciprocidade, né? Eu falo muito. Perfeito. Porque, se eu tô dando os meus dados, o que você tá me trazendo de volta? E eu quero te trazer de volta uma vez que eu tenho os seus dados, né? Sim. Então eu acho que esse balanço… É uma das grandes frustrações, né? Se você pensar no dia a dia, né? Quantas vezes você não ligou para um atendimento ao cliente, a pessoa começou a te fazer perguntas, né? Mas o teu CPF e tal, e você fala, mas… Você já tem tudo isso aí, eu sei que você tem, né? É a coisa mais frustrante que tem. E é muito interessante você trazer confiança como um ponto fundamental da estratégia de marketing e vendas, porque, claro, faz parte, né, há anos isso, mas eu acho que hoje realmente está sendo cada vez mais valorizado esse ponto, que é muito interessante, né? Ainda mais no contexto de IA que a gente tá. É muito interessante a gente estar no momento falando tanto sobre autenticidade e confiança e humanização, onde o humano passa a ser um diferencial em era de IA. E como o humano se fortalece com a IA, então é muito interessante trazer isso. Olhando para a sua carreira, né? Olhando ali para o seu papel como líder dentro de todo esse ecossistema e esse desafio de ser líder hoje. Quais foram os aprendizados recentes que você teve, que gostaria de compartilhar aqui com a gente, nesse desafio de liderar no mundo que a gente está hoje? Legal. Uau, acho que esse é um… Então, temos tempo? Exato, né? Não, acho que isso, para mim, é uma das coisas que mais me apaixona, sem dúvida, é ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, a gente está vivendo como sociedade exatamente esse debate, né? Tecnologia, ser humano. A gente na Salesforce tem um ponto de vista que eu acho incrível, que é a tecnologia servindo as pessoas, né? Então são pessoas e IA juntas para oferecer algo incrível para os clientes, para melhorar a sociedade, para melhorar as comunidades onde a gente está. E eu acho que durante muito tempo a gente viveu esse dilema, né? A gente queria colocar ser humano fazendo o papel de máquina, de computador, né? Se você pensar nos call centers, quando a gente roteirizava tudo ali, você falava, nossa, mas tá tão roteirizado, isso não é um ser humano, né? O ser humano não tá aqui para ficar lendo e fazer um monte de perguntas. E é que bom que hoje em dia eu vou poder ter uma IA que faz isso, e aí quando eu chegar num ser humano eu vou poder ter uma conversa, né? Eu vou falar, olha, legal, já passei por tudo aquilo lá, vamos bater um papo? Meu problema é esse, como é que você pode me ajudar? Né? Então é máquina fazendo trabalho de máquina e ser humano fazendo trabalho de ser humano, que é empatia, entender o que a pessoa precisa, tentar ajudar, oferecer soluções e ser criativo. Então assim, pensando em carreira recentemente, acho que isso é uma coisa que a gente tem conversado muito ali no time, né? Quais são os nossos caminhos de desenvolvimento, especialmente quando a gente pensa em marketing. A gente falou de marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é uma disciplina que está sendo totalmente automatizada, né? Então, desde criação, produção de conteúdo, produção de imagens, publicação, né? Eu acabei de falar de um agente da Salesforce que vai
Você vai conversar com a gente vai produzir um briefing. Do briefing você vai gerar uma segmentação daquela campanha e você vai lançar a campanha. Então assim, a gente sabe que a profissão de marketing está se transformando já muito e vai se transformar ainda mais, né? Então, eu acho que o momento é de entender quais são as oportunidades, quais são as habilidades que a gente vai precisar desenvolver e como que a gente vai trabalhar bem junto com essas tecnologias, né? Então assim, eu quero trabalhar em produção de conteúdo, legal. Sentar e escrever, por mais delicioso que seja, para outros não muito, mas assim, tem gente que é apaixonada por isso, ainda é legal, mas agora é algo que você vai fazer com assessoria, né? Com um assistente de que vai escrever. Então, qual que é o meu papel? Meu papel é de criticar aquilo, é de melhorar, é de trazer um tom ali, talvez de humor. Então, assim, acho que isso são os debates, mas é algo que a gente tá descobrindo junto, né? Então, assim, por isso que é tão importante estar ligado nas últimas 4 horas. Se atualiza a cada 4 horas, pessoal. Tô brincando. Mas, Dani, muito legal você trazer esse ponto. E a gente sempre gosta de finalizar o nosso episódio, que passou rápido, inclusive. Impressionante. Bom, mais uma masterclass, né? Mais Literalmente. uma masterclass, a gente tá, né? Incrível. Super rica a troca. E a gente sempre pergunta pro nosso convidado qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu. Seja na sua carreira, vida pessoal, pra trazer um pouco aqui pra gente. Você achou que a última era complicada? É essa onde toda a nossa audiência espera. Espera, tô aqui pra isso. O final é esse. Olha, acho que o melhor, eu recebi já muito conselho bom, tenho ainda vários mentores e mentoras incríveis. Um que eu recebi logo no começo da minha carreira, que foi muito legal, foi de estudar coisas que não tinham nada a ver com o meu trabalho. Então, o Marcelo até rapidamente percorreu e falou: o Daniel é engenheiro, depois fez um mestrado em economia, e eu trabalho em marketing. Então, acho que isso não é o normal, né? Óbvio que a gente tem que estudar a nossa profissão e o que a gente faz. E marketing, ainda mais hoje em dia, é algo que a gente tem que estudar todo dia, né? Eu diria. Mas isso é algo que, pra mim, acho que foi incrível. Porque justamente me traz ali pontos de vista bem diferentes, ideias diferentes, formas diferentes de enxergar problemas. E acho que uma coisa legal também é que eu trabalhei muito tempo em vendas, né? Então o Marcelo estava falando ali do dia a dia de vendas. É mega importante. Mega importante, porque não é algo que você não tem faculdade para vendas, né? Talvez seja a função mais importante de qualquer empresa, mas você estuda marketing, estuda finanças, engenharia, medicina, ninguém se forma em vendas. Então, para mim foi fundamental, eu acho que para o meu desenvolvimento como pessoa e como profissional de marketing, saber a sensação de você botar a cabeça no travesseiro e ter uma cota que você não bateu, né? E você falar, nossa, como que eu vou fazer para atingir meu número? Então, acho que essa experiência em vendas me trouxe muito. Eu acho que talvez essa primeira, né, dica ou conselho que eu recebi que para mim foi muito valioso foi esse, de estudar coisas totalmente diferentes, então abrir tua mente. No momento eu tô lendo um livro que fala sobre os oceanos, como os oceanos funcionam, então também não tem nada a ver, mas é algo interessantíssimo, né? E aí eu tô ali entendendo que no Equador bate mais sol, e aí os peixes, eu falei, nossa, que legal. Então é até bom pra dar uma espairecida ali. Agora, pior conselho, putz, esse daí também já recebi muito conselho ruim. Acho que talvez que, não sei se é um conselho, mas acho que é algo que eu observei e eu tento não praticar no dia a dia, que muitas vezes assim, é ser aquela pessoa do resultado a qualquer custo, né? Então, eu acho que quando eu olho os grandes líderes que eu tive, pessoas com quem eu aprendi, são pessoas que conseguiam entregar performance e número sem ser um idiota, né? Então acho que isso humano, né? É algo que não é fácil, eu diria, porque a gente vive um mundo de pressão por resultado, de resultado por curto prazo, e aí é na crise, é na hora da dificuldade que a gente vê a verdadeira pessoa, como ela se revela, como ela trata os outros, e como ela é com o time. Então acho que isso que eu tento, espero que eu não esteja falhando muito nisso, mas talvez seja aí a coisa que eu mais observei que não é bacana e tento evitar. Olha, Então, o que você achou dessa aula? não, só fazendo um parênteses, né? Ele falou muito desse livro dos oceanos, que eu quero saber qual que é. Me passa depois, eu acho que me lembra muito o Pense de Novo, do Adam Grant. Né? Tipo, que repense todas as suas certezas, cara. Abandone todas as suas verdades, né? E abre espaço para aprendizado. Eu acho que hoje o mundo exige isso. Eu acho que nós, como humanos,
precisamos disso, Sim. né? Tipo, a gente precisa Desaprender, né? desaprender, pra- desarmar, olhar pro espelho e falar assim, cara, eu não sei nada. Porque uma das frases que eu mais aprendi com um dos meus mentores profissionais é: o melhor ouvinte é aquele que entra numa reunião com a certeza de que não sabe nada. Olha, maravilhoso. Né? Então, eu Maravilhoso. acho que é assim que a gente é isso, finaliza Não, acho essa excelente. Chave de aula ouro. de tecnologia. Literalmente. E eu vou aí? conectar com a minha maior paixão, que é fazer isso aqui. né? sem Acho dúvida. que o a gente estava conversando, né? Sim, de como que sim. surgiu. O podcast surgiu em 2021, eu lá em Floripa, fazendo online. Porque eu acho que o marketing de negócios e o podcast, ele traz algo que é muito rico. Acho que as pessoas que mais aprendem são quem tá aqui fazendo. Porque a gente aprende, conhece, Sim. né? O executivo, o líder que vem aqui. Sim. Você troca, tem a experiência física, depois tem a experiência digital. Eu tenho um grande privilégio de poder estar aqui aprendendo com os líderes que vêm, aprendendo muito, né, com você, Daniel. Aprendi bastante. Tô muito empolgada pra gente avançar ainda mais, Sim, né? sim. Ali com o Dreamforce também, que estaremos ali em outubro. E agradeço demais Eu por que agradeço. repassar todo esse conhecimento aqui Não. pra gente, pra nossa audiência. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Você Rafa, curtiu? Marcelo, muito. Adorei estar aqui, Que aprendi bom. muito. Parabéns a vocês aí pela leveza, pela inteligência com que vocês conduzem o papo. Foi uma alegria. Muito obrigado. Bom, e ainda por cima, aqui não são avatares. Não, Não, estamos Aqui não são aqui. AIs Estamos generativas aqui, produzindo tá? conteúdo, Estamos né? aqui. Somos pessoas de verdade que erram, que acertam, que aprendem e que se ajudam. Obrigado a todos vocês por nos escutar. Aqui também, acho que uma aula também para todos os nossos telespectadores Isso, tem um aqui ao público vivo. aqui, pessoal. com Literalmente. certeza. E o que mais? Deve vir muita mais coisa boa por aí, né, Rafinha? Vem muito conteúdo por aí, não só aqui com a Salesforce, mas também muitas outras marcas e líderes que vêm aqui com a gente também nessa parceria. Em breve também estará esse projeto no ar do Dreamforce em outubro. E fica aqui o convite para você acompanhar a Salesforce, acompanhar o Daniel. Os links vão estar aqui na descrição do episódio. E se você curtiu esse episódio, compartilhe nas redes sociais, nos mencione, nos dê o feedback também. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Valeu. Obrigadão a vocês.